Naqueles dias todos dirão, Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou, afirma o profeta Isaías, no capítulo 25, verso 9. E é acolhidos pela palavra de Deus nesse momento, eu quero desejar a todos um bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas à casa do nosso Deus. Nós recebemos o chamado do Espírito Santo para estarmos aqui e que esse tempo na presença de Deus, dos irmãos e das irmãs, seja edificante para todos. Eu convido você a ficar em pé, nós nos reunimos em nome e na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e vamos orar. Bondoso Deus, nós agradecemos, Pai, pelo dom da vida, por mais um dia, pelas suas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento de culto. Em especial, queremos te pedir que abra as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvirmos a Tua palavra. Dá que o Teu Santo Espírito nos desacomode dos nossos bancos, nos provoque reflexão e desperte para uma vida justa, amorosa e cuidadosa, Pai. Pedimos por aqueles irmãos que não puderam estar conosco hoje, por motivo de viagem ou de saúde, que o Senhor os encontre também, ó Pai, que aqueles que não puderam estar aqui presencialmente, mas que nos acompanham pela internet, também possam sentir, ouvir, e que a Tua palavra, Senhor, que é viva, realmente nos deu combustível para a prática dos Teus ensinamentos no nosso dia a dia. Isso nós te pedimos por Seu Filho Jesus Cristo, que fique contigo no Espírito Santo, de eternidade em eternidade. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 22. Nós vamos ler até o verso 15. Salmo 22. Ele é um pouquinho longo, mas para a nossa meditação nesse momento, nós vamos ler até o verso 15. Do primeiro até o verso 15, Salmo 22. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opondo dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A Ti me entregarei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos tolos me cercam,
fortes todos embasando e rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os seus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como a cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, a língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Amém. Em comunidade também é preciso nós reconhecer que nós falhamos, tal qual o salmista aqui expressa o seu sofrimento, né, diante de Deus. Nesse momento eu convido você, os irmãos podem se assentarem, a colocar diante de Deus o coração, aquilo que tem feito a gente sofrer, também o nosso pecado. Depois de alguns momentos de silêncio, pedir que a Mazé faça uma oração em voz alta, por favor. Pai Celestial, estamos aqui na tua casa e em qualquer lugar que nós estaremos aqui, tu nos ouve. E queremos te pedir para que tu mostre nas nossas vidas os nossos erros, os nossos pecados, para que possamos confessá-los, pedir perdão a ti. Agora vem estar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Buscai o Senhor e vivei, diz o profeta Amós. A pessoa que busca a misericórdia do Senhor por meio da fé em Jesus Cristo, confessa em sinceridade o seu pecado, recebe de Deus o perdão e passa a viver em novidade de vida. Que alegria! Portanto, é através dessa novidade que nós somos perdoados. Em Cristo somos mais que vencedores, restaurados, renovados. E o perdão oferecido por Deus nos liberta, né? Na ânsia de achar que a gente pode conquistar alguma coisa por mérito, não tem como, né? Deus já fez tudo. E é resultado da graça de Deus. E como comunidade reconciliada, agraciada por esse perdão, é que nós louvamos e que nós bendizemos ao Senhor com cânticos de alegria nessa hora. Então eu convido o ministério de louvor. Vamos louvar, vamos cantar, vamos bendizer ao Senhor nesse momento. Vamos colocar de pé. E nós estamos aqui não com muitas pessoas, estamos poucas pessoas aqui, mas nós vamos chamar para esse ambiente também. Já está aqui conosco o Espírito Santo de Deus, e hoje todo cântico nosso vai falar do Espírito Santo de Deus. É a manifestação dele, do Espírito Santo de Deus na nossa vida tem poder. A manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida tem poder. Nós vamos convidar o Espírito Santo. Vem Espírito Divino, né? Grande ensinador. Aquele que... Revela as nossas
venha iluminar o nosso coração, fazer brilhar a nossa vida, ensinar os caminhos, ensinar-nos a discernir, Pai, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Andamos por muitos caminhos e todos os dias somos desafiados a tomar decisões importantes para as nossas vidas. Todos os dias, cada segundo, Pai. E somos assistidos pela presença benfazeja do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, cochichando, Pai, e dando ordens para nós de qual caminho, que é o caminho de paz, é o caminho da segurança, é o caminho de estarmos encontrando com o Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o que venceu a morte. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, no nome santo dele, no nome santo de Jesus, que é digno de todo louvor e de toda glória, é que nós oramos. Amém. Amém. Romanos 5. E então toda quinta, 7 da noite, a gente tem também passado aí uma listagem para os irmãos que querem e precisam de oração, toda quinta também pelo WhatsApp. Nesse culto a gente está colocando esses pedidos então de forma especial. E aí lembrar que toda sexta tem a aula do comentário da Confissão de Fé de Westminster, disponível a partir das 8, mas fica lá, né? Você não precisa assistir na sexta, né? Mas está disponível toda sexta uma aula nova e durante a semana você pode ver, ouvir, se achar melhor. Então, Romanos 5, para a nossa meditação na manhã de hoje, até o verso 5, diz a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, recebemos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu gostaria de ler esse mesmo texto numa tradução diferente, que é a Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Palavras do Senhor. Nós vimos, no início desse mês, e dentro das cartas de Paulo, então, essa aqui é a que tem uma densidade maior teológica, que diferente de todas as cartas, ele não busca resolver uma situação. Ele sabe que existe um conflito, mas ele não conhece a maioria dos membros daquela igreja. Então ele vai fazer
planos dele era ir para a Espanha e ele quer passar por Roma. Então, e aí, sabendo daquele conflito que existia ali entre gentios e judeus, a gente falou bastante sobre isso semana passada, ele escreve essa carta. Quem leva essa carta? Tudo é interessante porque tem todo um ensejo aqui, né? Ele escreve e a irmã Febe, provavelmente uma protetora, um patrono, como existia muito naquela época, era uma patrona, né? De muitas pessoas, ou seja, uma mulher provavelmente rica, que financiava, que realmente, assim, convertida de coração de bolso, financiava Paulo na sua obra missionária, e isso era muito comum naquela época, né? Alguém que era mais abastado, né, que queria financiar alguém e tal, ia lá e, né, depositava confiança, fora que, tipo, olha, a irmã fulano me enviou, então isso também abria portas, né? Não é muito diferente do que a gente vê hoje, mas enfim, é Febe que está indo para Roma e que leva essa carta, né? Provavelmente ela era uma pessoa de recursos respeitáveis, então, que apoiava a comunidade de Crenteia, que era uma cidade portuária, e muito provavelmente ela também tinha influência na igreja de Corinto, que não era muito distante de Crenteia. E o próprio Paulo em si também fala que essa irmã o ajudava. Então, é ela quem leva essa carta. Então, lembra que Paulo intencionava então viajar, ele queria que essa comunidade auxiliasse de alguma forma, né, a chegar até a Espanha. A gente falou que os estudiosos aí falam que ou provavelmente ele queria recursos financeiros ou alguém que falasse com habilidade o latim, porque ele não dominava o latim, e a Espanha, né, é um país já com uma linguagem bem diferente, ele dominava o hebraico e o grego, então ele ia para um lugar bem diferente. Então aí a gente tem aí Paulo se preparando então para visitar Roma, e ele escreve essa carta. E nós falamos do conflito, então, que ele sabia que existia, e ele vai trabalhar aquele conflito. Lembra que ele fala que, a gente falou que não era um conflito étnico, não era questão só de diferença de raça e cultura, mas era acima de tudo um conflito teológico, ou seja, de convicções quanto à salvação, né? Quanto à aliança da lei de Deus, né? E a gente falou bastante sobre isso a semana passada. E hoje a gente tem aqui mais um trecho dessa carta de Paulo, Romanos 5. O ideal é que depois você possa fazer essa leitura, também olhando com mais atenção o restante, porque a carta toda ela é muito linda, né? É tratado da fé cristã. E a gente não tem como separar, nós não lemos aqui para a nossa meditação, mas você vai ver que existe sempre uma conjunção entre esses 5 versículos e os próximos até o verso 11. Então é uma contraposição da primeira parte, do capítulo 1 ao 3, é como se ele estivesse agora, desse capítulo 5 até o finalzinho, respondendo tudo aquilo que ele já falou. Então às vezes pode parecer meio contraditório, mas não é. É a retórica do apóstolo. E aí ele fala na questão de estarmos sobre a ira de Deus e a causa do pecado humano, que não deve ser entendida aqui como uma contraposição entre nós e eles, ou seja, nós que cremos em Jesus e as pessoas que não creem nele. Mas o fato é que entre nós que hoje cremos em Cristo e nós que anteriormente não cremos nele, ele não está falando de quem está na igreja e de quem está fora. Ele está falando daquele que aceitou a Cristo, a sua condição hoje, e você, a mesma pessoa, antes dessa transformação radical, antes de vivenciar a fé. E a nossa proposta hoje aqui é de viver essa fé de joelhos, e a gente vai entender um pouquinho qual que é essa ideia aqui. Porque quando ele fala aqui de o gloriar a Deus, na esperança da glória de Deus, no verso 2, permite inclusive que a gente possa se gloriar nas próprias tribulações. E pode parecer uma coisa muito assim, mas como assim se gloriar nas próprias tribulações, né? Porque se nós temos paz com Deus, não deve ser entendido no sentido subjetivo, da exposição objetiva, mas sim no particular da sua morte, no qual a gente acolhe a fé e nós somos acolhidos por Deus.
A gente pode gloriar-se em Deus já agora, antes da glória, porque às vezes a gente tem uma ideia da concepção de que nós vamos nos gloriar em Deus só depois que nós morremos e nós somos para o céu. Acaba tendo essa concepção. Mas o que Paulo vem falar assim é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele descreve esse revestimento de glória, não ainda na sua plenitude, como uma realidade que vai ocorrer no futuro, e aí nós seremos plenamente glorificados. Mas ele fala que esse esperar, essa esperança, não é incerta. Que no meio das dificuldades, por mais difícil que a vida seja, que as coisas pareçam ser, existe a possibilidade de se gloriar em Deus, porque nós já podemos fazer isso vivendo pela fé, de fé em fé. A certeza que nós temos em Cristo é o quê? Que nós somos salvos do pecado, temos paz com Deus, agora nós desfrutamos do relacionamento com Deus. Que apesar da nossa condição humana, Paulo, a gente vê aqui a dialética dele, do já e ainda não, porque a gente sempre fala, já agora, mas ainda não na plenitude. Ou seja, a gente tem agora a esperança de que no futuro a gente vai ter a plenitude. E no presente a gente persiste, a gente percebe as consequências dessa vivência de fé. E aí trata-se de encarar a realidade presente, hoje, hoje, com uma perspectiva escatológica, das coisas do fim, do que se espera, do que Deus tem para nós. E isso a gente faz em esperança. Daí uma referência de Paulo às tribulações. Olha, as tribulações em si, elas podem nos levar ao desespero. As tribulações em si podem dar para a gente um sentido de revolta. Por quê? Porque a gente pode pensar assim, olha, eu creio em Cristo, eu estou passando por dificuldade, mas que Cristo é esse? Como o ímpio faz. E a realidade do sofrimento, ela não apenas não se apresenta em contradição à certeza cristã da esperança, como também a fortalece. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Porque trata-se realmente aqui, não é de dons, mas é de dons no sentido de a gente buscar alguma coisa. Mas é um presente de Deus. O presente que Deus nos dá é a paz e a esperança no meio da tribulação. E talvez você pode achar meio radical o pensamento de Paulo aqui, mas o fato é que através da ação do Espírito Santo, que o Diogo Flores vai cantar bastante sobre o Espírito Santo, mas o fato é que o Espírito Santo, o próprio amor de Deus se revelou de uma forma tão maravilhosa na morte e ressurreição de Cristo, que isso passa a ser a nova identidade que nós temos quando nós chegamos à fé em Cristo. Ou seja, se você tiver com sua Bíblia aberta, mas você já deve saber de cor, eu sei que você sabe, no final do capítulo 8, Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí, se você lembrar o que ele escreve lá aos 2 Coríntios, a gente vai ver que é um paralelo. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, qual é a atitude que se espera de nós como cristãos, então, em face dessas tribulações? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por tribulações. Sejam quais forem, doença, questionamento existencial, dificuldade de relacionamento, várias tribulações. E longe da gente meramente suportar isso, aquela coisa de uma resistência meio estoica, meio sadomasoquista, não é essa resistência que, então eu tenho que aguentar e está tudo certo. Não é isso. É a gente reconhecer que por trás de todo e qualquer sofrimento existe uma racionalidade divina. Existem coisas que a gente não vai entender. E às vezes a gente tem dificuldade com isso. Porque o sofrimento é o único caminho para a glória. Mas que absurdo que você está falando. Com Cristo foi assim. Lembra o que aconteceu com Jesus? Se o próprio Paulo diz:
lá em 8,17, se nós somos co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos com Ele na sua glória. É um paradoxo, eu adoro essa palavra. A gente vive na realidade humana e a realidade humana faz a gente sofrer. O pecado que habita em mim, que habita em você, que habita na nossa sociedade, não tem como ele ser extirpado. Seria, porque às vezes a gente pergunta, mas seria tão mais fácil, por que Deus não acaba com a maldade? Ele teria que acabar com o mal. E quem é o autor do mal, senão o próprio ser humano no seu pecado? Mas Deus nos ama tanto que não escolheu nos aniquilar. Escolheu nos amar. E a partir disso, então, a partir dessa realidade, onde nós vivemos essa coisa de sim e não, de sofrimento e prazer, Ele nos dá o quê? A capacidade de passar pelo sofrimento conosco. Então, o sofrimento, em algum aspecto, e eu quero deixar bem claro que eu não estou sendo aqui masoquista, em algum grau, ele pode ser positivo, porque ele vai nos ensinar algumas lições importantes. A primeira é que o Espírito Santo é uma dádiva de Deus para todos os crentes. E nota aqui que Paulo enumera as consequências da justificação, de forma que é impossível ser justificado pela fé sem que ao mesmo tempo seja regenerado e habitado pelo Espírito Santo. Segundo, o sofrimento nos ensina que o Espírito Santo foi concedido em um tempo específico, a saber, quando nós fomos, vamos colocar essa palavra, convertidos. Quando o nosso coração se prostrou diante de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos justificados. E essa justiça permite que a gente passe pelo meio do sofrimento, mantendo a nossa esperança firme e os olhos em Cristo. Porque senão a gente se perde no sofrimento. O sofrimento tem a capacidade de acabar com a gente, se a gente não olhar o autor e consumidor da nossa fé. E por último, em terceiro lugar, o sofrimento, uma vez concedido a nós, um dos ministérios distintivos do Espírito Santo é fazer com que no meio do nosso sofrimento a gente possa sentir o derramado amor de Deus nos nossos corações. É uma coisa muito louca, é saber que no meio do sofrimento Deus está conosco, Deus está nos fortalecendo, é sentir o seu amor, o seu abraço apertado, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do tratamento de quimioterapia, mesmo no meio do sofrimento da perda de alguém especial. E Deus faz isso de uma maneira assim impressionante, porque quando Ele derrama pela primeira vez o Espírito Santo nos nossos corações, isso aí continua no fluxo, não para. E é muito preciso aqui, porque Paulo ele escreve especificamente não sobre o derramamento do Espírito Santo, mas sobre o derramamento do amor de Deus por intermédio do ministério do Espírito Santo nos nossos corações. Ele fala que o Espírito Santo derrama o amor de Deus. E aí, o Espírito Santo proporciona para a gente a consciência profunda e refrescante que Deus nos ama, apesar do sofrimento. Apesar da dificuldade, Ele assegura para a gente a sua paternidade, assegura para nós o seu amor. E quando nós pensamos aqui, então nós estamos falando nesse meio da nossa igreja, nossa casa. Deus é aquele que se revela em suas obras e maravilhas de uma forma extraordinária, até em relação a quem está afastado. E o fato é que esse derramamento do amor de Deus acontece aonde? Na leitura bíblica, na oração, sim, mas principalmente no convívio em comunidade. Porque é aqui que eu chego, por exemplo, né, a gente começou na quinta-feira, a gente abre o coração, quando a gente manda um pedido de oração, e alguém fala, eu estou orando por você, vai dar tudo certo, Deus te fortalece, mesmo que depois não dê tudo certo, porque às vezes não dá tudo certo, né? A gente é realista com isso, mas a gente se sente o quê? Seguro, amparado. A nossa igreja precisa ser o nosso chão, a nossa casa. O fato é que quando a gente pensa em viver pela fé, a gente tem um discurso
evangélico brasileiro, na maioria das igrejas, que viver pela fé é viver de vitória em vitória. Mas o fato é que viver pela fé é viver de joelhos. É viver de joelhos, é viver no chão. E aí, eu queria dizer para você que não existe melhor lugar que o chão. E eu vou explicar por quê. Agora eu posso falar com experiência. Quando a gente tem um nenê pequeno, todo mundo tem medo que cai. Então, mas qual é o lugar mais seguro para pôr o nenê na hora que ele começa a engatinhar, que ele começa a querer fazer as coisas, que ele quer andar? O chão. É o lugar mais seguro. Você sabe que no chão não passa, né? Já diz o ditado. O fato é que quando a criança está crescendo, o melhor lugar para ela é o chão. E a gente esquece disso. Que para nós também o melhor lugar é o chão. De joelhos em oração. E se a gente pode fazer isso junto, na vida em comunidade, nós somos fortalecidos mais ainda. Nós podemos olhar para essa esperança que é o Senhor Jesus, quando parece que não tem mais esperança. Porque tem dia que a gente tem a sensação que não tem mais esperança. E aí a gente se reúne junto em torno da palavra dos sacramentos, como a gente fez a semana passada, se reúne em oração, tudo isso meio de graça de Deus. Nós somos alimentados, nós somos fortalecidos. E aí, assim como na intimidade de um lar, e aí eu queria fazer a proposta para você, porque talvez você possa pensar assim: mas nem todo lar é perfeito, nem todo mundo tem aquela ideia de que o lar é um lugar seguro. Se você não tem isso, mas você com certeza deseja, eu quero que você pense então nessa idealização de um lar como um lugar de intimidade, como um lugar de segurança, um lar de verdade, né? É lá que a gente deveria vivenciar e ser o melhor de nós mesmos, ou até o pior, mas onde a gente pode ser corrigido, amado, amparado. E a ideia é que a igreja seja essa casa, esse lar, um lugar de restauração, de edificação, de amor, de cuidado. Infelizmente, nem sempre é assim. Existem igrejas que adoecem seus pastores, seus membros, seus líderes. Infelizmente, sim. O problema é que muitas vezes, por causa do pecado, as nossas relações familiares e o nosso lar estão tão corrompidos, tão estraçalhados, que a gente acaba refletindo isso também nos lugares onde a gente está, no nosso trabalho, na nossa igreja, enfim. Mas a gente precisa então olhar para Cristo e superar as consequências do pecado, porque Ele já tomou para si todo esse pecado. E permitir que em comunidade nós sejamos corrigidos. Que você não deixa o nenê sozinho. Se ele está indo na direção da tomada, você vai lá e tira ele da tomada. Não adianta você, não adianta você gritar para a criança, ela ainda não entende, ela não tem racionalidade. Você tem que ir lá e tirar. E é isso que a vida em comunidade deveria ser. Eu ver o meu irmão indo para o pecado e falo: olha, não faz isso que vai dar errado. Vem para cá, vem comigo, vamos morar junto. Porque olha que se você prestar atenção em Paulo, aqui no texto que nós lemos, ele não diz que eu tenho paz com Deus, que eu obtive, não. É a primeira pessoa do plural. Nós temos paz com Deus, nós obtivemos acesso a essa graça, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, também nos gloriamos nas tribulações, seremos salvos e também nos gloriamos em Deus. Com essa declaração de fé aqui, o apóstolo, ele identifica-se com todos os que foram justificados pela fé. Não é só ele, é eu, é você, somos nós. Somos nós em comunidade, quer judeus ou gentios. É aqui que entra a questão que a gente falou do ministério de reconciliação do apóstolo Paulo, de mostrar que não tem essa de eu ser judeu ou de eu ser gentil, se eu ter obras ou não ter. É por Cristo e em Cristo, é na comunidade que nós somos restaurados, porque sofrer, se angustiar, se desapontar, ter dúvidas, faz parte da natureza humana. Faz parte do viver comunitário também, porque ainda não criaram um antídoto contra a vida. A gente vai se decepcionar.
mas é comprovado cientificamente pelos psicólogos, o que você quiser ler aí, que as pessoas que vivem cercadas por amigos, por familiares, que compartilham as experiências em comunidade, têm uma vida mais significativa. Né? Então, como afirma Bonhoeffer, a comunidade dos discípulos não lança fora o sofrimento do seu semelhante, como se nada tivesse a ver com ela, antes o carrega consigo, chora por eles. É exatamente por meio dessa atitude que se comprova a solidariedade com seus semelhantes. É no viver em comunidade, é que a gente vai para o chão. E aí quando a gente pensa aí no chão, não é viver prostrado para a vida, não é isso, nem humilhado, não. É viver de fé em fé, em oração, um pelo outro. O texto traz um espelho da vida de quem chegou à fé, né? O texto que nós lemos de Romanos, sobre o plano de fundo da vida sem fé já passada, que eu e você, que nós já passamos. Olhe para a sua vida, para aquela vida de antes e para a vida de agora, né? O ponto de partida agora é a nossa justificação em Cristo, porque nele nós podemos olhar, né? E ninguém chega a Cristo sozinho. E ninguém continua em Cristo sozinho. Ah, não, agora eu vou ficar na minha casa, é mais fácil. A pessoa está se enganando. Que a própria Bíblia diz para não deixar de congregar como fazem alguns. Isso lá, quando foi escrito aos Hebreus. Não mudou muita coisa. Naquela época já tinha gente que achava que, não, eu já sofri muito com a igreja, eu vou ficar na minha. E tá tudo certo, eu estou buscando Deus, eu estou orando aqui, orando ali, mas o fato é que a gente precisa viver em comunidade, a gente precisa se deixar gastar. A vida de fé, ela não consiste, né, numa sucessão ininterrupta de experiências solitárias com Deus. Porque a gente sente, a gente ouve, às vezes não sente, às vezes não ouve, mas o fato é que em comunidade isso vai acontecer de uma forma muito mais completa. E aí a gente pode exultar e nos gloriar. O apóstolo ele é muito realista quanto à condição da sua existência aqui. Que a existência vai trazer tribulações, vai trazer limitações, vai trazer carga de sofrimento. Ninguém escapa dessa limitação, ninguém escapa dos fracassos. Porque a gente tem visto muito discurso, né, de muita gente que só se dá bem na vida, né? Aí às vezes fala assim, nossa, eu com quase 40 anos, não tenho nem metade disso, o que eu fiz de errado? Mas o fato é que essa vida que tentam vender pra gente nas redes sociais é fake. A pessoa às vezes parece uma coisa, mas se você conhece ela profundamente, você assim, nossa, é muita falácia. Então, a gente precisa olhar para nós, a nossa vida antes e depois. Nós temos paz com Deus, nós somos por Ele justificados pela fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos reconciliados com Deus. E talvez você pense que bom, mas a gente ainda tem um problema, a gente vai passar por tribulação, a gente tem um sofrimento. E aí como Paulo pode afirmar então que tem paz com Deus, que o sofrimento e as tribulações não são provas de falta de fé e falta de paz? Como a gente pode pensar nisso tudo? Como isso não vai fazer com que a gente proteste contra Deus e a gente não entre em desespero? São perguntas que a gente, genuínas, que a gente pode fazer. Paulo ele pensa diferente, ele quer mostrar outra possibilidade muito melhor que essas, né? É bem verdade que o afastamento dos seres humanos de Deus, e é nisso que consiste o pecado humano, afastar-se de Deus, resulta em consequências que perduram, que perduram e que permite que as forças do mal aí realmente dancem na nossa vida. Mas a fé é algo novo que foi estabelecida por Deus. O convite do nosso texto e da nossa série de mensagens esse mês é viver essa fé de joelhos, juntos, em comunidade. O apóstolo descobriu que ele está
né, de que as tribulações não poupavam nem a ele mesmo. Mas se você lembra, Paulo, ele chegou a pedir a Deus 3 vezes que tirasse o espinho da carne, que ninguém sabe exatamente o que era, mas que provavelmente era algo que incomodava. E antes que você pense que seja pecado, provavelmente não era, porque ele afirma que esse espinho na carne foi dado por Deus. E Deus não dá pecado para ninguém. O fato é que, apesar da tribulação, apesar da dificuldade, Paulo fala de esperança. E, de certo modo, ela é o ponto de partida para a nossa vivência cristã. A gente precisa aprender, eu vou inventar uma palavra aqui, fazer as pessoas esperançar. Porque tem dia que a gente está moído, acabado. E a gente precisa ensinar outra pessoa a olhar para Cristo e viver pela fé. A viver pela fé de que Deus faz o melhor, de que Ele, apesar do sofrimento, esse sofrimento vai desenvolver perseverança. E essa perseverança é um caráter aprovado por Deus. E que esse caráter aprovado vai fortalecer justamente essa esperança. Nós precisamos aprender a viver a nossa fé de joelhos em oração, apresentando para Deus as nossas dificuldades e dos nossos irmãos e irmãs. É junto, é de joelho, para que realmente a nossa igreja possa ser a nossa casa, um lugar de encontro, de transformação, onde Cristo opera tudo em todos, porque é nessa graça que nós permanecemos firmes, ainda que nós passarmos por tribulações. A vivência da fé, ela então não experimenta experiências espetaculares o tempo todo. A gente não exclui essa possibilidade. Mas o fato é que diante das pessoas e diante de tanta autoglorificação que a gente vê aí, que a gente possa, como comunidade de fé, buscar esse caráter aprovado. Porque Deus afirma que essa esperança não nos decepcionará. E é nessa fé que a gente segue junto. Deus nos ajude, que Deus nos direcione em todo momento nesse sentido. Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com um cântico e depois nós vamos orar. Vou chamar o ministério de louvor.
tua graça que o Senhor nos concede. Querido e bondoso Deus, nós somos pessoas imensamente gratas, porque em Cristo Jesus nós podemos desfrutar pela fé da sua justiça. Pela fé, Senhor, nós sabemos que apesar de toda e qualquer dificuldade, tribulação, angústia, dor, sofrimento, o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos dando a direção. Obrigada, Senhor, porque nós podemos fazer isso juntos em comunidade. De joelhos, Pai, nós aprendemos a viver a nossa fé. De joelhos juntos, nós aprendemos a nos alegrar ao enfrentar as dificuldades e as provações. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos concede perseverança. Obrigada porque essa perseverança nos dá caráter aprovado. Senhor, nós agradecemos também por Tua palavra, que nos convida a mover, a sermos pessoas cristãs melhores. Nós somos gratos, Pai, pela nossa fé, pelo amor, pela esperança. Obrigada porque somos reconhecidos como filhos e filhas Teus, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós exultamos, sim, em Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. E é nesse exultar-se que nós colocamos diante de Ti nessa hora as nossas dores, as nossas angústias. E de forma especial nós colocamos diante de Ti o nosso mundo, Senhor, caído, corrompido pelo pecado. Clamamos, ó Deus, também por aqueles que sofrem nessa hora, que têm, ó Deus, lutado contra doenças. Te pedimos de forma especial, Senhor, pelo Luiz Antônio, pelo Reverendo Ricardo Bento, pela senhora Vani, pelo Rodrigo. Te pedimos, ó Deus, pelo João Miguel. Clamamos a Ti pelos nossos idosos, pela Dona Laurinha, pela Dona Helena, pelo Seu Pedro. Apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida dos nossos pastores, Reverendo Andrés, Reverendo Valdinei, a minha vida também, Senhor. Direciona o nosso trabalho, abençoa-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, que realmente as pessoas possam sentir o Teu amor sendo derramado através das nossas vidas aqui em comunidade, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos corações nessa manhã. E pedimos, fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé. Nós somos gratos pelo sustento, pela confiança. E clamamos a Ti por fortalecimento e sabedoria, Senhor. Por novos convertidos, por mais trabalhadores nessa seara. E entregamos diante de Ti, Senhor, através da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, todas as nossas dificuldades, as nossas angústias e as nossas dores, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.